Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na manturado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Quando o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na manturado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado, ó Deus, com nossas vozes, com nossa ação, com nossa adoração, Jesus. Essa é uma grande hora que você tem a oportunidade de adorar o Senhor. Aleluia! Glória, glória ao teu nome. Esta é a hora da adoração. Para Ele teu coração.
estás para adorar. Oh, vem, assim como estás antigo mar. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Glória ao teu nome, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. O nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, amém. O Senhor me deu uma palavra esta noite. Aliás, esses dias, desde domingo, quando o pastor pediu, falou comigo que eu iria abrir o culto nesta noite, eu estava com esse pensamento de falar sobre o Salmo 23. Mas o Salmo 23 foi um dos salmos que realmente salvou a minha vida e me pus aqui junto com os irmãos. Mas entre ontem e hoje, ele me fez mudar essa palavra, e eu vou ler em Jeremias 18. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Jeremias 18. Essa palavra fala muito forte com cada um de nós. Todos encontraram? Digo amém. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas, com o vaso que ele havia de barro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui já está bem. Podeis sentar, irmãos. Então eu meditava nessa palavra e até anotei alguns versos aqui para poder falar com os meus irmãos nessa noite. Que Deus deu essa ordem a Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro para ouvir as palavras dele e ver como ele age em nossas vidas. Como ele viu que, descendo à casa do oleiro, eles estavam fazendo um vaso, e aquele vaso se quebrou, ele achou que não iria dar mais resultado. E não é assim com que Deus opera em nossas vidas. Ele pega nós do fundo do poço, nos levanta e nos coloca de pé novamente. E aí o oleiro pega aquele barro novamente e faz um novo barro, um novo vaso. É assim que Deus quer fazer em nossas vidas. Um novo vaso, uma nova pessoa, para que nós possamos seguir em frente, fazendo a obra dele, procurando fazer o melhor para cada um de cada irmão nosso. Então eu peguei alguns versos aqui, que diz assim, eu cito muito o Apocalipse 3:20, que diz que eis que a porta bato, e se abris a porta eu entrarei e cearei contigo, e ele ceará comigo. Então Deus está dizendo para que nós abrimos o nosso coração, que Ele quer fazer algo em nossas vidas, Ele quer fazer de nós, como oleiro aqui, um vaso novo. Então nós devemos sempre dar graças a Deus por tudo e todas as coisas que Ele faz em nossas vidas. Porque nós sabemos, nesse mundo, que nós haveremos de ter muitas aflições. Nós vamos passar por todas elas, mas Deus estará sempre ao nosso lado. Não adianta reclamar, não adianta chorar, porque o choro dura somente uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós sabemos que quando nós estamos ao lado de Deus, que quando nós nos ajoelhamos e pedimos a Ele, Ele vai cumprir com a palavra dele para conosco. Então tem o Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso que Deus quer, que nós confiemos nele, porque Ele sempre estará junto conosco. Eu gosto muito de uma palavra aqui que tem um dos amigos, um pastor da igreja nossa lá da sede, o Vanderlei, que eu adoro ele, que é o nosso vice-presidente, que está assim, no Salmos 30:5, ele diz assim: porque a sua ira dura um só momento, né? Perdão, não é isso aqui não. É Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus nessa noite nos traga uma palavra linda e maravilhosa, e que nós possamos desfrutar da bondade do Senhor. Agora eu gostaria que todos se colocassem de pé. Nós vamos fazer mais uma oração, que chegou a hora de nós contribuirmos na casa do Pai e depois darmos a palavra ao nosso pastor, que eu creio irá falar aos nossos corações nessa noite. Mestre amado Senhor, estamos aqui nesta noite cumprindo com a nossa palavra com o Senhor, para que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. E eu espero, meu Pai,
Que todos nós saiamos daqui nessa noite abençoados pela Tua palavra e que o Senhor venha realmente tocar em nossos corações para que nós possamos melhorar a cada dia, a cada momento, pois necessitamos de Ti e sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E Ele diz para que nós contribuímos na casa do Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque Ele não vai deixar faltar nada a ninguém. Muito pelo contrário. O que nós dermos a Ele, Ele nos retribui, nos restitui muitas vezes mais. Que Deus esteja sempre com cada um de nós e vamos contribuir na casa do Pai. Amém. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Prezados irmãos, irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos para nos alegrarmos em contemplar a grandeza do nosso Deus, a sua majestade santa e ouvir já tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado a vivenciar aqui nessa noite. Uma palavra tão gloriosa que o Senhor trouxe através da vida do nosso querido presbítero Vitor, algo de Deus para as nossas vidas, sobre esse Deus que sempre está disposto a renovar, a refazer o que às vezes a gente vai deixando, né? Precisa dar uma aperfeiçoada, uma melhorada, um retoque, ou até mesmo remontar novamente. E o nosso Deus, ao longo das nossas vidas, tem feito isso. As suas misericórdias têm renovado a nossa vida a cada manhã, para a glória de Deus. Muito bom vê-los aqui novamente. Eu quero já aproveitar que os irmãos, esse tempo precioso que Deus nos deu. Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Talvez
sua rede, os da sua rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso a sua rede queimam incenso à sua draga, porque com elas são a sua porção. Verso de número 4. Mas o justo, pela sua fé, ele viverá. No capítulo de número 3, verso de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E o verso 17, encerrando: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Amém, Jesus? Pode tomar o teu assento. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Curvemos nossa... os louvores, a abertura. O Senhor tem dirigido as nossas vidas aqui nessa noite. Temos sentido a tua presença. O Senhor tem dirigido os nossos corações. Nós temos falado sobre aquebrantamento. O Senhor tem nos convidado para a hora da adoração, para vir como está para adorar. Não vamos permanecer, porque o Senhor nos transformará. Usando a vida do teu filho, Pai, confirmaste tudo isso, dando relato inicialmente falando de Naamã, um homem que se aquebranta diante de Deus para ser transformado, o vaso na mão do oleiro que se transforma no novo vaso. Pai, usa esse momento para confirmar aquilo que o Senhor tem feito. Use a minha vida para falar do Senhor, a minha vida para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero... passar algumas coisas em relação a esse texto para os irmãos. Só antes, deixar aqui aquele... não devia ter feito isso antes de ler, mas só para deixar vivo, né, na lembrança dos irmãos, o desejo de começarmos o culto de quarta-feira que vem, a partir das 19 horas, e passei para os irmãos o que a princípio, aí não falando das coisas espirituais, pode parecer um malefício, porque alguns saem do trabalho e o horário já vai estar muito em cima, mas assim, como que ao invés de sairmos daqui às 9, 9h30, a gente pode chegar bem mais cedo em casa, fazer uma alimentação, um lanchinho, repousar para o dia seguinte, não sair tão tarde das dependências da igreja, até o ambiente de som, de louvor para a vizinhança, circunvizinhança, pode haver uma série de somas que, a princípio, a abdica chega um pouco mais cedo, mas no final sai também um pouco mais cedo. Se algum irmão tiver alguma objeção a isso, quer fazer algum comentário, às vezes pode me ajudar, pode me fazer ver alguma coisa que eu não estou enxergando, me procura no final do culto, manda uma mensagem, você não será reprimido por isso, pode até nos ajudar. Na multidão de conselheiros, a gente prepara melhor as ordens, as guerras, as estratégias. Amém, irmãos? Queridos, passando
para esse texto que o Senhor plantou no meu coração, é interessante que eu acredito que essa mensagem, não exatamente a forma que vai ser ministrada hoje, mas uma primeira parte dela foi a primeira mensagem que eu preguei aqui na igreja da Vila Antártica, na nossa igreja Brasil para Cristo. Eu comentei algo em relação ao capítulo de número 1, eu trouxe uma palavra para os irmãos e hoje eu falo um pouco dela para que eu possa desenvolver o restante do texto que o Senhor colocou para as nossas vidas. Primeiro, o profeta Abacuque, diante assim da chamada de Deus sobre a vida dele, nós não temos um relato específico de tempo em que ele profetizou, não para uma nação específica, tem-se a ideia de que foi para Israel, Judá, foi no entorno, ao mesmo tempo, apesar de a palavra dele não ir endereçada ao rei Nabucodonosor, na situação dos caldeus, ela também vai alcançá-los, porque há um alerta de que o juízo viria também para essa nação que o Senhor permitiu durante um período oprimir o povo de Judá. Esse texto aqui, ele parece não, né? As coisas são muito atuais para os dias de hoje. Tem tantas informações importantes aqui, eu não gostaria de fugir daquilo que eu preparei como um esboço. Então eu quero me limitar, às vezes, a muita coisa que eu pensar, quando eu entender que ela é mais de dentro de mim do que do próprio Deus falando, eu segurar e me atentar mais ao esboço. Talvez nenhum profeta usaria tanto, ou usou tanto o termo fé como o profeta Abacuque. Não abordou de uma forma tão forte, tão plena, tão parecendo atual dos dias de hoje, mas tão não habitual naqueles anos, naquele tempo. Mas a palavra é essa, que o homem, o cristão dos dias de hoje, muitas das vezes, olha a essência, diante daquele cenário que ele acha estranho, o povo de Israel, o povo de Judá, pecar do jeito que estava pecando, e desculpa a expressão que eu vou utilizar, mas é essa visão que ele passa, e Deus não fazer nada. Você vai ver no capítulo de número 1, que ele olha o pecado de Israel, olha o pecado daquele povo, e parece que que Deus não faz nada, está deixando as coisas irem sem Deus intervir na história. Então ele começa a perguntar para Deus o porquê Deus estava agindo dessa forma, por que Deus estava permitindo que a nação de Judá, o reino de Israel, estivesse vivendo, especialmente Judá, um pecado tão grande a ponto de ser um mau testemunho, estava vivendo como as nações pagãs. Deus então vai falar com o profeta que ele vai entrar com providência, que haveria um tempo para que Deus intervisse. Só que quando Deus entra para corrigir o seu povo, ele usa uma nação infinitamente mais ímpia para corrigir esse povo. E então o profeta Abacuque entra de novo num questionamento, dizendo: eu pensei que o Senhor ia colocar suas mãos, eu pensei que, não sei, o Senhor usaria de uma outra estratégia. Agora o Senhor pega uma nação pior do que a nossa para nos corrigir. Então Deus vai mostrar para ele que era necessário que isso acontecesse, de maneira que após o Senhor ensinar esse povo, porque, irmãos, a grande questão que aqui está envolvida, não se tem uma clareza, eu não tenho um versículo chave para isso.
Tem alguma coisa referente que eu quero comentar com os irmãos no versículo de número 13, 14 e 15 do capítulo 1, que nas entrelinhas dá-se a ideia dizendo o seguinte: a questão aqui é a seguinte: olha, não está bom sobre os meus cuidados, não está bom sobre o meu amor, como eu gosto muito do texto de Provérbios no capítulo de número 3, que os sábios diz o seguinte: olha, não te enojes da correção do teu Deus, não te enojes, porque o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Mas chega uma hora que é que nem aquele pai que fala assim: ó, tá bom, você não quer receber pela minha instrução, você vai ver, o mundo vai tratar de você, e você vai ver se era melhor os cuidados do pai ou o cuidado desse mundo. É como se Deus permitisse agora o seu povo ser subjugado por uma nação ímpia, para mostrar para eles o quanto eles estavam sendo bem cuidados por Deus, o quanto era melhor viver na dependência de Deus, o quanto Deus, apesar de nos corrigir, tem misericórdia, os homens não, o quanto nosso Deus tem se apiedado de nós, o quanto Ele é longânimo. O profeta, ele vai trazer uma referência que eu acho muito bonito no capítulo de número 3, dizendo o seguinte, o final do 2:3, o nosso Deus, nas questões de irar-se, isso passa muito rápido. O próprio salmista diz: a ira do Senhor, ela dura só um pequeno instante. Na verdade, o favor de Deus traz a vida para as nossas vidas. Então, olha que cenário interessante. Deus vai mostrar para o seu povo o quanto Ele é bom e o quanto é importante permanecer sobre os seus cuidados, ao invés de dizer: eu não aguento mais essa forma de Deus levar a minha vida. Então tá bom, então experimenta agora o cuidado dos homens, experimenta agora a misericórdia do mundo, experimenta agora a provisão do mundo. É falível, é promessas que fracassam, mas as que Deus impõe sobre as nossas vidas, elas se cumprem e permanecem para sempre. Amém, Jesus? Independente do que eu e você passarmos, fique sempre nos cuidados de Deus. Ele tem escape para as nossas vidas. Ele manda anjo para fechar a boca de leão, Ele abre mar nos tempos de adversidade, Ele nos acompanha na fornalha, enfim, Ele guarda as nossas vidas em todos os instantes, em todos os momentos. Bom, com isso, aquele que é justo, preste atenção nisso, como temos a ideia que nesse cenário o profeta Abacuque era, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não se sabe em que tempo das 3 invasões, em 3 períodos diferentes, que o reino de Nabucodonosor começa a exercer sobre o povo de Deus, sobre Judá. O justo, diante daquele cenário, povo corrompido, Deus não trata deles. Daqui a pouco Deus usa uma nação pervertida para tratar do seu povo. O justo, no meio daquele momento crucial e difícil, ele vai precisar confiar plenamente em Deus. Ou seja, o entendimento humano não será capaz de suportar esses ventos que vão abater sobre o povo de Deus, sobre a cidade de Deus. E isso não é diferente dos dias de hoje, porque a gente vive cheio de informações, vive cheio de mudanças. A gente, recentemente, um dos assuntos mais comentados, talvez um dos mais comentados, exceto o Covid, nesse exato momento, é a soltura de um dos líderes de uma facção criminosa. Então as autoridades, ou uma delas
tomou uma decisão, e boa parte das outras estão contra essa decisão. Havia brecha para que essa soltura acontecesse, no entanto agora estão recorrendo. Uma série de diálogos está sendo feito. Agora há pouco, por 6 votos a 0, se determinou que não pode vai se revogar o que foi feito. Enfim, decreta-se novamente a prisão. A pessoa está como foragida. A gente olha esse cenário, autoridades caminhando de um lado, do outro. Nós olhamos o cenário do nosso país, falando aqui do nosso Brasil, também olhamos o cenário exterior, e então a gente percebe o seguinte: aonde está Deus no meio disso? Porque tem hora que parece que tudo vai se acalmar, tem hora que tudo parece entrar em tribulação, tem hora que parece que tudo vai prosperar, tem hora que uma grande crise está por vir ali. O nosso entendimento fica incapaz de entender esse cenário que nós estamos vivendo. O que fazer, pastor? É viver pela fé, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Se a figueira está florescendo, se tem fruto na vide, ou se a figueira não floresce, ou não há fruto na vide, o Senhor continua sendo Deus e está no controle de todas as coisas. E assim a gente não se abala. A gente não entra para dentro de casa dizendo o seguinte: não dá, não tem jeito, eu cansei, eu não suporto mais, não muda, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Você vai lá, conversa com ele, ele te trata de um jeito. Você vai lá, conversa com seu patrão no outro dia, ele te trata de outro. O filho, a família, as coisas, as mudanças, as leis. Eu não sei mais o que fazer. Nós que servimos ao Senhor temos que aprender que nesse período de adversidade, o justo, olha de um lado a mão de Deus correndo daqui, passando por ali, adversidades naquela casa, o cenário está conturbado, e agora? Não, o justo não vive por aquilo que ele quebra a cabeça tentando entender. Ele vive pela fé na palavra de Deus. Ele sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, e no tempo determinado a justiça de Deus repousará sobre as nossas vidas. Amém, Jesus? O grande detalhe aqui, irmãos, é que eu gosto de frisar algumas coisas que eu vejo que capítulo 1, verso de número 4, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Então, como eu disse para os irmãos, o profeta está: Senhor, cadê a tua rédea? Cadê? O Senhor não faz nada. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, sem muita informação bíblica, mas por experiência. Dê graças a Deus. Quando você olhar a casa, desculpa a expressão, do ímpio, ou de alguns que se intitulam justo, e parece que tudo que ele faz de errado não há logo aperto para a sua injustiça, e com você, qualquer coisinha que você faz, parece que a mão de Deus logo recai sobre você para apertar. Não te enojes disso. Dê graças a Deus, porque o teu Pai não tem afrouxado as coisas para você, não tem deixado você e eu fazer o que a gente quer. E toda vez que a gente faz o que a gente quer, Ele vai lá e nos traz pela orelha, imediatamente barra aquela atitude contrária e nos coloca no centro da sua vontade novamente. Dê graças a Deus por isso. Não fique questionando por que com A não é assim, por que com B não é assim. Se o Senhor tem preservado o teu coração e tem entendido que com você dá para Ele aplicar a justiça, louve a Deus por isso. Porque na hora em que Deus permitir que eu e você pecar, e vai deixando, e não nos avisa, e não faz nada,
entre em desespero nesse momento. Graças a Deus, porque conosco a rédea é forte, é puxada. Graças a Deus, porque Ele não deixa a gente sair do trilho. Dê graças a Deus por isso. É assim que Ele está te levando para a eternidade. É assim que Ele está te guardando nesses dias difíceis. É assim que Ele não tem permitido do seu coração se corromper. Então ele fica preocupado com aquilo. E esse cenário no verso de número 13, 14, 15. Lembra que eu falei para os irmãos? No dia que eu ministrei aqui, eu achei interessante assim, ó. Deus fala com o povo não ouve. Então, o Senhor vai trazer aqui uma ilustração dizendo que os caldeus, ou as outras nações, conseguem fisgar esse povo como um pescador com anzol fisga um peixe, ou como um pescador com uma rede fisga os peixes. E naquele dia Deus falava conosco se nós somos cabeça de homens ou cabeça de peixe. Aí entra a introdução curta que eu fiz aqui, sobre diante desses cenários cheios de informação, a quem eu tenho ouvido, a quem eu tenho me atentado, quem tem sido aquele que tem me dado direção? O governo? Quem tem sido aquele que tem regido a minha vida? A empresa onde eu trabalho? Quem tem sido a voz que eu tenho ouvido? Porque aqui o Senhor vai comparar o seu povo como peixe. Qualquer anzol que se lança, fisgam vocês. Qualquer rede que se arma, vocês são pegos. Vocês, e aí é interessante, né, irmãos, que é interessante como que nós, se nós não nos aplicarmos a estar olhando para a palavra, e a palavra nos levar a olhar para Deus, o quanto nós ficamos à mercê, como um peixe. O Amarildo gosta muito de pescar, vou usar ele aqui. Puxa vida, muda-se a isca. Esses dias eu achei engraçado que, não sei se para pescar pacu, não sei, comprou-se vende beijinho, irmão Vitor, beijinho mesmo, aquele que faz em festa, e pôs no anzol e lançou na água para pescar um determinado tipo de peixe. Eu estava com ele, outros tipos de isca, e o peixe, irmãos, peixe, ele vai, você joga, daqui a pouco ele não discerne que por trás tem uma armadilha. Ele não sabe que aquele que pegar ele vai usufruir dele para se alimentar dele, vai usurpar dele, vai negociar ele, ou vai deixar ele apodrecer até na beira do mato, porque não deu para utilizar como convém. Mas ele cai como um peixinho no anzol mesmo, e morde, e daqui a pouco o pescador hábil vai, arranca ele, ou até alguém como eu, sem prática, com muito jeitinho, tira ele da água. Ele não percebe que aquilo era um alimento bom, permitido pela própria natureza ali, a forma aquática dele viver, mas era um laço, era uma armadilha, era uma isca. E ele aceita e ele come. Quando vê, ele está preso, e consequentemente acontece aquilo que eu falei: ou ele vai ser negociado, ou ele vai ser vendido, comercializado, né? Ou ele vai se alimentar dele. De qualquer forma ele vai terminar morto. E se nós não tivermos discernimento e vivermos pela fé, nós vamos comer qualquer tipo de isca que mandar para nós. Uma pessoa que não tem discernimento da palavra de Deus, qualquer campanha, ainda que ela seja uma farsa, pelas redes sociais, pela televisão,
pelos rádios ou pelas próprias igrejas das suas portas abertas, tem muito peixe que não está vendo que por trás daquela isca tem um negócio, tem um sentimento de matar a pessoa, de tirar ela do propósito de Deus. Por isso que a gente precisa estar bem alimentado pela palavra de Deus, para discernir quando aquela isca é um laço do passarinheiro para as nossas vidas. Discernir quando as propostas governamentais, elas são iscas, elas são, e com todo respeito a esse momento político que nós estamos vivendo, porque o que tem de gente séria, precisando ser eleita para cuidar dos municípios do nosso Brasil, não está escrito vereador, prefeitos, tem muita gente séria, mas também tem muita gente com bastante minhoca, com bastante beijinho, com bastante isca, e lançando. E se não pegar um crente que vive pela fé, mas que vive pela vista, ele é fisgado e se prende àquilo que na verdade não é propósito de Deus. A gente está cheio disso. Isso às vezes leva a casamento. Tem isca que leva a casamento. Tem isca que leva a vida financeira para o buraco. Tem isca que pega tudo que o seu pai tem te ensinado e sua mãe e te leva para a perdição. Tem isca para tudo quanto é áreas das nossas vidas do inimigo. Na televisão, nas redes sociais, está cheio de isca. Não clica nelas não. Não morde elas não, porque elas não fica abocanhando ela não. Não tem uns peixes que faz isso, irmão Maguilde, ele fica lá beliscando. Não fica beliscando não. Passa aquilo. Sai de perto daquilo. Não vai mais lá. Não conversa mais sobre isso. Não fica recebendo essa proposta. Para de ficar beliscando, porque uma hora ele engancha e aí acabou. E aí vai te tirar e aí o transtorno vai ser muito grande. Então Deus quer mostrar para aquele povo que Ele tem comida boa para dar. Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é que rege a vida da igreja. Essa a informação. No capítulo de número 2, Deus vai esclarecer para o profeta, e eu estou aqui primeiro trabalhando o seguinte, irmãos: um homem e uma mulher bem instruído pela palavra. A fé, ela é um decreto que se vem pelo quê, irmãos? E o ouvir a palavra de Deus. Tem muita notícia boa, tem muitas informações boas pelas redes sociais, tem muito bate-papo que pode nos trazer conhecimento. Esses dias estou vendo 2 irmãos aqui que eu estive com eles, o pastor Valdir e o próprio presbítero Vitor. Eu passei praticamente um dia com cada um deles. Puxa vida, tem bate-papo que só acrescenta. Tem. Mas o alimento diário, que é a palavra de Deus, esse é indispensável para as nossas vidas. Eu gosto sempre de frisar isso. Hoje é quarta-feira, falta 6 minutos para as 9 da noite, 6, 7 minutos. Você não pode terminar o teu dia sem a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus
ela te desliga da terra e te liga com a voz de Deus do céu, e ela dirige você entre todas as vozes, ela se destaca, e você então tem discernimento de qual voz ouvir, e essa voz ela é capaz de esclarecer o tempo atual que nós estamos vivendo. E a voz de Deus ela se manifesta através da sua palavra. Eu estou pregando aqui para os irmãos baseado no quê? No Gibi da Mônica. Eu estou lendo alguma história em quadrinho. Estou falando para os irmãos algum roteiro de Monteiro Lobato. O que Deus está nos trazendo luz aqui desde quando Ele usou a vida do irmão Vitor foi através do quê? Da sua palavra. É a palavra de Deus que dirige as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos faz ser que não nos faz ser cabeça de peixe, mas cabeça de homens instruídos por Deus, dirigidos por Deus. Não é qualquer isca que a gente morde. No capítulo de número 2, quando ele então recebe uma palavra da parte de Deus, de como Deus vai tratar da impiedade do seu povo, e depois da impiedade daqueles que têm subjugado o seu povo, o profeta ele começa assim, meu Deus, a ter um sentimento de paz e de louvor. Porque, irmãos, hoje eu estava conversando isso com a minha esposa. A gente conversou várias vezes, até andando de moto. A gente falávamos uns com os outros. Irmãos, amados, o pânico se acaba quando nós nos debruçamos em ouvir a voz de Deus. A voz de Deus olha o verso de número 20, antes dele fazer uma oração de louvor a Deus, ele vai dizer assim, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui no Salmo 46, ele diz assim, aquietai-vos, tenha calma. Mas Senhor, calma, e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre todas as nações, entre todos os povos, sobre toda a terra. E aí, quando como eu disse, falava isso com a minha esposa, aí à tarde eu precisando de um tempo de leitura da palavra, hoje eu lembro que eu li o segundo livro de Crônicas, eu li um capítulo do segundo livro de Crônicas, o capítulo 40 de Gênesis, e fechei lendo uns Salmos. Então a leitura foi essa. E na hora que eu estava lendo a história de José e vendo, tadinho, aquela forma diabólica que aquela mulher de Potifar tenta seduzi-lo, e ele renuncia a ela, e depois de forma tão mentirosa, o seu senhor chega, fica muito aborrecido com ele e coloca ele dentro da prisão do Egito. E a Bíblia continua já imediatamente dizendo assim, mas o Senhor continuava com José, e dentro da prisão todas as ordens e todas as tarefas da prisão foram confiadas na sua mão, porque o Senhor era com ele. Então nós olhamos e diante daquele cenário injusto, a gente vê que Deus continua guardando a vida do justo, Deus continua guardando a vida dos teus servos. Irmãos, Deus não está fazendo uma visita na América do Norte, Deus não está fazendo uma visita na Ásia, Deus não está fazendo uma visita no continente africano, e
que os cristãos, os crentes do Brasil estão esquecidos, a minha vida e a sua vida continua sendo cuidada pelas mãos do Senhor. Ele está aqui na Vila Antártica conosco, nos acompanhará até nossa casa, estará conosco nessa noite, e em tudo Ele tem cuidado de nós. Então ele termina com a oração do capítulo de número 3, e eu peço perdão para os irmãos por não talvez destilar muitas informações em relação a esse texto, mas o capítulo de número 3, verso de número 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E esse temer aqui não é um temer de ficar com medo e correr, é aquele temer de se assentar e dizer: desculpa, Senhor, perdoa a minha instabilidade, a minha incerteza diante das situações. Olha, vendo a tua palavra, eu percebo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu me curvo diante da tua autoridade, do teu poder. E ele diz assim: eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por que ele vai fazer essa menção? Porque ao longo do tempo, olhando para a palavra de Deus, e antes ele questionando: Senhor, o Senhor não faz nada, agora o que o Senhor faz? O Senhor usa uma nação ímpia. E Deus começa a falar com ele, ele fala: nossa, guarda isso que eu vou te falar aqui agora. Nossa, ele fala, lendo a sua palavra, Pai, eu percebo que durante os anos, quando o pecado adentrava e o Senhor corrigia o seu povo, o Senhor sempre preparou um avivamento. O Senhor sempre levantou de novo a tua nação. O Senhor sempre glorificou o teu nome no meio do seu povo. De maneira, querido, que está aqui no nosso meio, e pelo menos eu não acredito que isso só aconteceu comigo. Não foram poucas as vezes em que eu passei bem perto de estar próximo ao chão. O Senhor me visitou, e durante várias vezes o Senhor reavivou o meu coração, reavivou as nossas vidas. Tinha hora que a gente passava próximo de chegar ao chão, e como o texto perfeito da palavra de Deus que utiliza do número 7, 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor vai levantar ele todas as vezes. O Senhor sempre tem cuidado de nós. Ao longo do tempo, Deus sempre tem nos honrado, tem sempre nos avivado. A hora em que o pavio está quase sendo apagado, o Senhor tem reavivado esse pavio, e nós estamos aqui hoje para dizer o seguinte: já passei por poucas e boas, mas até aqui o Senhor tem sustentado a minha vida, a minha casa e a minha família. Eu tenho vivido isso, eu sei que você tem vivido isso. Coisa linda que Deus usou. Nosso querido irmão aqui, irmãos, então fica calmo, porque o versículo 2 é para dizer para nós o seguinte: eu acabo de me lembrar, Senhor, que em todos os momentos de adversidade que eu tenho passado, o Senhor não tem me deixado prostrado. O Senhor já tem feito isso ao longo do tempo. O Senhor, e eu quero deixar aqui mais uma vez essa palavra como uma palavra profética, uma palavra de cura para as nossas vidas. Senhor, aviva a Vila Antártica, aviva essa região, aviva, Senhor, as nossas vidas. Senhor, tempo de cura para nós, tempo de milagre para essa família, tempo de milagre para essas finanças, tempo de avivamento, Senhor, na oração, no jejum,
no amor, na misericórdia, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas que glorificam ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração diante do desfecho que o Senhor nos deu aqui nessa noite. Você, aonde você está agora, que você receba essa oração para a tua vida, para a tua casa, e você confirme comigo nos pés do Senhor. Pai, eu não tenho muito costume de fazer isso, mas se você puder, coloca a tua mão no teu coração assim, ó. Eu queria pôr as mãos sobre você, mas coloca as tuas mãos assim no teu coração. Eu tenho desejado muito, irmãos, e devo muito em breve, é porque a gente está num tempo de pandemia, a gente está com dificuldades, especialmente em público, de pôr as mãos sobre as pessoas. Então hoje eu pretendo muito em breve fazer algo em relação a isso, mas se o momento não me permite, coloca a mão no teu coração. Pai, Tu conhece todas as coisas. Para cada um de nós aqui o Senhor tem promessas. Talvez alguns de vocês receberam uma promessa para agora, para esses dias, e parece que cadê elas, né? E as circunstâncias faz a fé. Lembra da palavra? O entendimento não é capaz de perceber o porquê que isso não aconteceu ainda. Mas a fé tem que estar de pé. A fé não precisa de um ventre frutífero. Pode ser o ventre de Sara estéril. Se Deus prometeu, a fé, ela permite que as mãos de Deus alcance e mude aquilo que aparentemente está impossível. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém aqui nessa noite tem uma promessa de Deus, mas o cenário está se mostrando difícil, o cenário parece que aquilo que você está almejando, aquilo que Deus te prometeu, está te trazendo dúvida. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor aviva o teu coração para receber aquilo que Ele te prometeu. Tire os olhos da terra, põe os olhos na promessa de Deus, põe os olhos pela fé em Deus, em nome de Jesus. Segura a tua mão assim. Se nesse corpo físico, Pai, alguma enfermidade está abatendo essa pessoa, e nesse momento ela pensa nisso, ela está colocando agora o teu coração nisso. Toque do alto dessa cabeça a planta desses pés. Toque do alto dessa cabeça a planta desses pés, Pai. E em nome de Jesus Cristo, libere a tua virtude para curar esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Que a tua esperança, as tuas preocupações, se elas estiverem te levando para uma extrema profundidade, se você não tem resposta para algumas coisas, que nesse momento o Senhor te esclareça no teu coração todas as coisas, que esta palavra demonstre que Deus está no controle de tudo, e que no tempo determinado por Deus, aquilo que você está esperando, aquilo que você está precisando ouvir, Deus te traga resposta, em nome do Senhor Jesus. E que possamos sair daqui abençoados, e quem concorda diga graças a Deus. Vamos em paz para nossa casa. Amém, Jesus. Fé é isso, irmãos. Você não sai daqui com nada na mão, mas recebe a palavra e a oração que Deus te entregou, e crê que ali na frente você vai viver aquilo que Deus falou conosco aqui, e é para já. Que o grande amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Vamos declarar como é que vai ser agora a tua quinta, sexta, sábado e domingo, igreja. De muita bênção, as palmas mais uma vez exalta ao Senhor. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Cumprimente uns aos outros na paz do Senhor Jesus. Vá em paz com a